E o mercado da soja teve uma semana bastante intensa, em especial na Bolsa de Chicago, mas ainda assim nós vamos falando de uma finalização de preços fortalecidos, tanto em Chicago quanto no Brasil. E o clima aqui no Brasil está ganhando cada vez mais espaço no radar, na atenção ali dos traders e, claro, na formação de preços. Quem nos ajuda nesse entendimento semanal e entender por que essa semana foi tão intensa, né? Quais são os fatores que estão sendo ali listados entre os pontos principais de atenção no mercado é Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Cogo, boa tarde, meu amigo. É sempre um prazer recebê-lo por aqui, em especial numa sexta-feira para a gente fechar uma semana que foi tão intensa de informações também. Seja bem-vindo. Obrigado e obrigado a todos que nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas. Você concorda, Cogo? Foi realmente uma semana forte para os preços, mas muito intensa e de realmente exigir muita atenção do mercado? Sim, nos últimos dias houveram aí altas consecutivas, com alguns ganhos em torno de 3 a 4% nos contratos de 2025, de 2026 também. E isso é resultado, a Bolsa de Chicago já começa a, de certa forma, embutir um prêmio de risco climático para a América do Sul que está envolvida aí, né? Lembrando a todos, incêndios não estão só no Brasil, né? Nós temos aí esse problema espalhado pela Bolívia, pelo Paraguai, parte norte da Argentina, praticamente todo o Brasil aí nessa condição de seca, misturada com incêndio, agora com a atualização da NOAA dessa semana, com a iminência de já nas próximas semanas a gente de fato então está dentro de um laninha, né? Já agora com 80% de chances de iniciar agora nesse mês de setembro. Então realmente vai ficar bem volátil, bem movimentado o mercado a partir de agora e certamente vai se colocar um prêmio de risco climático e não vai ser retirado isso no curto prazo. Kogo, e faz sentido para você esse prêmio de risco climático já começar a ser embutido no preço? Ou talvez seja um pouco cedo, ou a intensidade do problema ela vai se desenhando de forma tal que dá espaço para que esses prêmios de risco climático comecem a se estabelecer de forma mais evidente no mercado? Eles podem se estabelecer de duas maneiras, por um prêmio de risco nos contratos futuros, e no Brasil pode ser via prêmios, né? O basis pode ficar mais sustentado para o período final do ano e para a colheita também. Mas o fato é que o mercado, a partir de agora, vira a chave em direção à América do Sul e vai olhar a instalação da safra no Brasil, que certamente será atrasada, e a instalação da safra principalmente também na Argentina, né, que é o terceiro maior produtor global de soja, né? Então, o radar vira para o lado da América do Sul e, embora o mercado ainda esteja trabalhando dentro dos fundamentos, né, que é um estoque global recorde em níveis absolutos e em níveis relativos ele passa a ser recorde também, porque é a maior relação estoque-consumo que nós já registramos na história do mercado de soja, né? Para isso nós temos até um gráfico que ilustra bem esse primeiro ponto aí, que é o mais importante para olhar curto e longo prazo, Na né? tela, Kogo. A relação aqui nós estamos vendo na tela, né? O que realmente importa não é o estoque absoluto, é o estoque relativo, que é o volume de estoques em relação à demanda anual projetada. Então, isso significa que nós estamos projetando para setembro de 2025 reservas de soja no mundo em torno de 120 dias de consumo, que dá esses 33,4% da demanda mundial de soja, estimada para a próxima temporada, né? É a relação mais alta do mundo, chega a superar a de 2019, que foi muito similar, e quando também estávamos lá encerrando um ciclo de baixa dos preços da soja, né? Que começou a recuar lá em 2015, 2016 e veio caindo até 2019, no auge do aumento de estoques globais. Estamos passando pela mesma coisa, depois do pico da pandemia ali, né? Que foi uma combinação de um pico de guerra, Rússia e Ucrânia, né? Problemas nos mercados de insumos, de fertilizantes, fretes marítimos, a pandemia que mudou toda uma matriz de custo global, de fretes globais. Depois disso, estamos indo para a terceira temporada do ciclo de baixa dos preços dos grãos, da soja, do milho e do trigo. Os três estão
em valores mais baixos do que estavam, bem mais baixos do que estavam na pandemia. A soja hoje acumula já em dólar uma queda de 31% nos últimos 12 meses, né, no mercado internacional. Kogo, como é que o cenário vai se estabelecendo também diante desses preços? Porque os preços vão se refletindo o cenário, mas em algum momento também o cenário, o ambiente, a dinâmica da oferta e demanda, ela também vai se adaptando a esse momento de preços. E como você bem colocou, não é só para a soja em que isso é observado. Como é que isso vai se adaptando? Como é que essa nova realidade vai se desenhando e se estabelecendo efetivamente no mercado, Kogo? Exatamente assim. A gente tem provavelmente ainda, se nada, quebrar o ciclo, né? Eu venho falando muito disso em palestras. Acho que você mesmo assistiu uma das palestras que eu no Sim, congresso da Andave, né? Que nós explicamos o ciclo, né? O ciclo ele pode ser quebrado, ele pode ser rompido por uma quebra de safra, por exemplo. Nós vamos entrar numa laninha agora e isso vai dar uma dinâmica diferente para o mercado, pode até mesmo interromper já esse ciclo aí de cotações aí ao redor de 10 e 20 a 10 dólares e 70 por bushel e botar isso para um patamar acima de 11. Uma ameaça, uma laninha, depois a concretização de alguma perda no sul do Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai, isso pode mudar a dinâmica de preço. Então, isso o clima, como a pandemia quebrou, como a guerra quebrou, o clima pode quebrar. E agora, né, em frente aí, vai ter uma coisa muito importante, que é a eleição americana, né? A eleição americana, ela pode dar um rumo completamente diferente para o mercado a depender do resultado. Mas só que, cara, acho que antes era bom a gente olhar até o fechamento de hoje, né, que está aí sim, em gráfico, mas em forma de gráfico, né, para a sim. gente ver Vamos esse lá. movimento, esse preço, praticamente preços flat, aí, né, tirando o primeiro vencimento que segue abaixo dos 10 por baixo, a gente pode imaginar 2025 rolando aí com uma média geral de 10,49, 10,50, e aquela linha vermelha é a média dos últimos 10 anos, que é de 11,16. Então, todos os contratos até o fim desse ano, 2025 e 2026, abaixo da média desses últimos 10 anos, tá? Que é uma média aí que remuneraria bem os produtores aqui no Brasil e até mesmo o produtor americano, né? Agora, já nesses patamares que nós estamos vendo aí, a margem é pequena no Cerrado brasileiro, é um pouco melhor no sul do Brasil, é boa na Argentina, no Paraguai e é negativa nos Estados Unidos. Então, essa dinâmica começa agora a se configurar, né? Se esses preços persistirem nesse patamar que nós estamos vendo na tela, o produtor americano, no seu próximo plantio, vai ter que avaliar muito bem o que vai fazer, porque Kamala Harris pode dar um tom de continuidade, etc., mas ela tem uma pegada que pode ser um pouco desfavorável aos agricultores. Pode ser até o preferido do produtor americano, mas se criar um conflito com a China novamente, ele pode jogar uma pressão de baixa, uma fraca demanda por soja americana. E vamos lembrar o que aconteceria no Brasil, né? O Trump eleito, por exemplo, naquele ano que ele fez aquela política de embate com o governo chinês, a China desviou as compras para o mercado brasileiro de soja, milho, carne bovina, Brasil e Argentina, e os prêmios dos portos brasileiros chegaram a mais de 2 dólares por bushel, né? Porque Sim. havia uma demanda, sobrecarga de demanda em cima da América do Sul. Então, o mercado pode sim, tranquilamente mudar completamente de rumo daqui a 2, 3 meses nessa combinação, eleição, clima. E a gente tem, então, o espaço para que essa mudança aconteça, né, Kogo? É bastante claro que há fatores que podem promover essa mudança, portanto. Pode, claro, tem muita coisa pela frente, os produtores americanos estão reclamando, adubos aí com uma alta em dólar, a relação de troca, insumos, fertilizantes principalmente, e soja nos Estados Unidos é a pior desde 2009. Então é uma relação deteriorada, aonde esse produtor, a depender do resultado da eleição, ele pode diminuir um pouco a área, pode diminuir numa escala até maior a área plantada. O produtor americano tem um comportamento diferente do brasileiro. O produtor brasileiro não tem ainda aquele costume, aquela cultura de reduzir a área, ajustar a área, tentar reduzir a oferta. São muitos produtores, não há coordenação na cadeia suficiente, até pelo número grande de agentes, mais de 200 mil produtores de soja. Então, é normal que isso aconteça. O país é líder em soja, né? Mantém uma expansão moderada de área esse ano, mas não tem queda de área. A Argentina tem aumento de área, Paraguai tem aumento de área.
O Uruguai teve aumento de área. E os Estados Unidos está vindo de um aumento de área. Então, o ciclo de baixa está instalado, mas o produtor americano vai começar a ditar o rumo da próxima temporada. Se ele vai realmente partir para uma redução de área, vai seguir com área estável e numa situação que para eles deve estar muita dúvida no ar. Primeiro, em quem votar, porque um lado pode preferir um candidato que pode ser ruim para o agro deles. Ainda tem toda uma questão de o que vai acontecer com a relação com a China, os insumos estão caros, as margens são negativas não só na soja, hoje elas são negativas no milho também. Então, na cabeça do produtor americano vai ser uma situação bastante complexa para decidir o que fazer na próxima temporada. Eu sei que todo mundo pode pensar que isso está muito longe, não está não. O produtor americano começa a comprar insumos agora em novembro, dezembro. E pouca coisa pode mudar até lá, a ponto de mudar, de tornar a ideia deles muito diferente de ter que fazer uma redução de área na próxima temporada. E, Kogo, diferente do Brasil, eles têm um outro comportamento quando o assunto é essa definição de área, né? Eles têm mecanismos diferentes ali de aumento e de redução de área que são bastante diferentes do que se observa aqui no Brasil e na América do Sul de uma forma geral, não? Exatamente, até porque eles têm programas de subsídio, sustentação de preço, que nós não temos aqui. Nós temos um preço mínimo aí que está defasado. A soja o pessoal nem lembra, nem sabe qual é o preço. É um preço completamente distante da realidade do mercado. Então, isso que no Brasil não funciona. A Argentina também não tem isso. E os Estados Unidos tem. Então, tem um programa de controle, de redução de área, que eles podem fazer abdicar de plantar e garantir o preço mínimo lá, né, o preço meta. Então, são comportamentos diferentes, nem poderia ser, né? São comportamentos, nem pode ser diferentes, são comportamentos bem distintos entre esse produtor. Então, a gente pode esperar, sim, alguma mudança de nível de área plantada para uma próxima temporada, se o ciclo se mantiver rodando aí, né? Na direção da queda de margem e da redução de áreas. Kogo, e você citou também essa condição da margem, que você citou aqui para o Brasil, pequena no Cerrado, mas positiva para a Argentina e Paraguai, negativa nos Estados Unidos. Olhando para isso, nós vamos ter que entender também e absorver essa condição das margens para entender como é que vai ser a dinâmica de comercialização desses países e como isso vai impactar nesses preços a partir de agora também? Ah, com certeza, sim, está muito apertada, né? A margem líquida, por exemplo, Norte de Mato Grosso é praticamente zero. Tem uma margem bruta aí, de uma geração de caixa, é um break-even aí de 50, em torno de 55 ou 54 sacas para pagar o custo operacional efetivo. Então, um produtor com 65 sacas, sobra aí 10, 11 sacas, 70 sacas por hectare, sobra umas 15 sacas, né? Para proprietário de terra, não para arrendatário, né? Então, essa margem é a menor margem dos últimos 20 anos, e isso também vai exigir que o produtor tenha muito cuidado com a lavoura, faça uma lavoura bastante tecnificada, bastante produtiva, para conseguir se manter acima desse break-even, né? Conseguir manter ainda essa margem o mais próximo do positivo. Mas o produtor brasileiro vai sair desse ciclo de baixa aí sem grandes problemas, né? Assim, nós temos problemas pontuais aí de RJ, tudo isso que anda acontecendo por aí, mas é tudo pontual, não tem nada de forma disseminada nem sistêmica, não há uma crise sistêmica nenhuma, é um ciclo de baixa de preço, como acontece com a pecuária, com o açúcar, com o petróleo e acontece nos agrícolas também. Kogo, quando a gente está olhando para essas margens e para esses break-evens, a gente está falando de quanto quais são os valores que o produtor precisa alcançar para garantir essas margens, mesmo que elas sejam um pouco mais ajustadas nessa temporada. A gente está falando de que níveis de preços, né, e em que regiões. Você também nos trouxe um gráfico com a região, lá para o Cerrado, a região médio-norte do Mato Grosso, que é também uma região de referência bastante importante, né? Isso, antes disso a gente tem o gráfico 3, não, que são os bases, né, os prêmios, sim. né? E isso vai ser o primeiro grande impacto, né? Porque a gente tem prêmios muito elevados agora nesse final de entre safra, normal, uma safra com quebra, um bom volume de exportação. Até agora a gente exportou até a parcial de outubro, no acumulado do ano, 2% a mais em volume que o ano passado, com uma safra bem menor, com esmagamento maior, com uma demanda maior por derivados, por biodiesel, óleo de soja.
Então, prêmios muito altos nos portos, os prêmios não estão negativos mais para o primeiro semestre de 2025. Esse é um ajuste que Chicago faz com o preço baixo no mercado futuro, é normal isso, é um processo normal, mas o prêmio vai ficar, por exemplo, o prêmio março e abril são prêmios já próximo de zero, 10 Tá. cents, 15 cents positivos, ou seja, o produtor, em relação ao preço de hoje, ele vai perder quase $2 por bushel na cotação futura, né? Então, esse movimento, sim, dá para ver bem no próximo gráfico, que é o prêmio, o basis recuando, né? E como isso vai colocando o preço num patamar baixo no início do ano que vem. O preço hoje, aí no mercado de lotes de Sorriso, Mato Grosso, R$ 125 a saca, e a valores de hoje, da fechamento de hoje de Chicago, esse preço de março de 25 com aquele prêmio que nós vimos, resultaria em R$ 108, quer dizer, são aí R$ 17 de queda por saca, né? Isso, pois no mercado de balcão vai ser algo ao redor de 99 a R$ 100 novamente, né? Como já foi nesse ano de 2024, no mesmo mês de março. É interessante observar essa movimentação dos preços e dos prêmios, né, Kogo? Porque a gente teve um momento onde os prêmios eles tiveram uma dificuldadezinha um pouquinho maior de reagir, mas eles vêm refletindo esse cenário que você acabou de detalhar. Então, nós temos exportações maiores, esmagamento maior, e esses prêmios que, apesar de estarem próximos de zero ali para março, abril, eles ainda são positivos. Que sinais isso nos traz sobre este quadro de oferta e demanda, em especial para o Brasil, e esses estoques de passagem que nós estamos ali vendo se formar ou se ficar cada vez mais enxutos para a próxima temporada? A gente está prestes a começar uma nova safra. Como é que a gente vai chegar nessa nova safra olhando para os estoques do Brasil? Estoques muitíssimo baixos, no caso do brasileiro. Provavelmente a gente pode recuar, ficar com coisa de menos de 1 milhão de toneladas, né? Hoje atualizamos isso aqui na consultoria. E se correr como está previsto exportação até dezembro, a gente pode virar 1º de janeiro com estoque, o mais baixo estoque dos últimos 20 anos aí para a soja, né? Realmente, quadro de uma safra menor, de uma demanda bem forte por soja brasileira, internamente, externamente. Então, isso é bom, né? O mercado entra o ano enxuto aí, sem carregar estoques, não vale a pena carregar estoques em anos em pressão de baixa futura, não faz nenhum sentido, né? Então, isso é uma notícia boa. Prêmios positivos, ainda que levemente positivos, no começo do ano. E estoques baixos são sim uma boa notícia, dá para tentar programar com mais tranquilidade um pouco a comercialização da próxima safra, né? Respondendo àquela pergunta anterior, o break-even do produtor do Cerrado, em média, ele está em $9,35 por bushel. Estão falando de uma média de 10,50 para a soja em 2025, então estamos abaixo abaixo desse ponto, né? Então, quer dizer, tem ainda uma margem pequena, mas tem. Do sul do Brasil é 9,22, então também tem uma margem de mais de $1, pequena em relação aos últimos anos, mas ela é positiva. A Argentina é um país que tem um custo muito mais baixo que o Brasil, o break-even é 5,61. Tá? Mas, realmente a Argentina tem uma logística curta, usa muito menos fertilizantes, né? Tem toda uma dinâmica diferente de custo de soja, né? Assim como o Paraguai. E já o produtor americano ele tem um break-even de 9,84, se ele for proprietário de terra, o que já deixa ele muito próximo do preço médio esperado, sendo que, claro, esse break-even é muito mais alto para o arrendatário de terra que a maioria nos Estados Unidos. Então, a grande maioria dos produtores hoje está realmente com a margem, nesse mês está estimada em $300 negativo por hectare, já convertido de acre para hectare. Então, uma margem negativa, é a primeira vez na história que os Estados Unidos vão ter 2 anos consecutivos de margem negativa na soja, sendo que essa é a mais negativa de toda a série histórica dos últimos 20 anos, 25 anos. Tá? Então, é uma situação difícil também para o produtor americano. Né? Todos os produtores de soja hoje em nível global, exceto Argentina e Paraguai, aí, estão com uma situação de margens muito apertadas ou até inexistentes, como é o caso do americano. São sinais muito importantes para a temporada 25-26 dos americanos, né, Kogo? Para quem gosta de olhar para frente, como nós gostamos aqui, Sim. É muito importante ver esses sinais todos já acontecendo. Eles vão surgindo assim, e daqui a pouco a pessoa vem do nada, aconteceu uma mudança na soja. Não é do nada, ela já está ocorrendo, ela já está em processo de ocorrer e pode ter desdobramentos aí nos próximos meses. Kogo, a gente citou essa questão do clima no Brasil
e, ao mesmo tempo, a possibilidade de um aumento de área na Argentina. São informações que poderão se equilibrar e deixar o mercado numa tentativa de alta um pouco mais acentuada. O mercado pode ser contido por essa possibilidade de uma área maior na Argentina, no Paraguai, com esses problemas de clima que, nesse momento, nós estamos vendo aqui. Eu queria saber qual é a sua perspectiva nesse pré-plantio, Kogo. Como é que você está sentindo esse início de safra? Já poderia ter começado, as chuvas ainda muito ausentes. Eu queria entender de ti como é que você está nessa expectativa de pré-plantio. Esses aumentos de áreas eles já estão precificados, à medida que aqueles estoques mostrados já embutem o incremento de área na Argentina, no próprio Brasil e no Paraguai e no Uruguai. Tanto que na previsão de safra da América do Sul, a nossa previsão para 2025, 24, 25 é 240 milhões de toneladas, novo recorde, não havendo problema climático, né? Então, isso está precificado. Esse aumento de área, esse potencial de colheita recorde está precificado já, tanto nos futuros quanto nos estoques, né? Na relação estoque-consumo, nos preços futuros. O que vai começar a ser precificado é o risco dessa área da América do Sul, mesmo que maior, em relação à laninha que vai começar agora. Então, o mercado climático vai se instalar de vez agora, e não vai ser nada estranho ver cotações subindo com força ou caindo de acordo com o desenvolvimento das lavouras. Tá. Kogo, como é que tudo está mexendo com a comercialização do produtor brasileiro? Ele avançou nessa semana com os seus negócios, ele olhou para isso, para esses preços com um pouco mais de atenção, cautela, foi aproveitando esses melhores momentos, e quem fez isso faz acertado, porque lá na frente pode sentir um pouquinho mais com a chegada da colheita americana ou o início efetivo do plantio aqui no Brasil? Sim. Nós realmente estamos acompanhando isso, né? E o produtor brasileiro deve estar bastante preocupado com tudo isso, muito preocupado, né? Porque você tem uma combinação aí ímpar, né? Uma coisa que, bom, primeiro a seca, o que os meteorologistas estão acusando aí, que seria a maior nos últimos 70 anos, nas últimas 7 décadas, né? Combinada com uma laninha, que pode trazer essa regularidade de chuvas no começo da temporada, atraso nas compras de insumos. Nós estamos estimando que estamos chegando na metade de setembro com 20% da safra brasileira 24-25 comercializadas antecipadamente. É um patamar muito baixo, mas que é compreensível se a gente olhar os preços pouco atrativos para os produtores, né, ou não atrativos, né? Então, a reação do produtor é realmente pagar para ver, né, esperar, e lembrando que essa aposta vai ter agora um desafio pela frente, que é um primeiro quadrimestre ou semestre com prêmios achatados e com preços caindo, independentemente do rumo do câmbio, né? Se o câmbio ficar mesmo na casa de 5,60 e não cair até o final do ano, né? Não ficar nos 5,30 ou 5,35 que alguns economistas estão projetando, mas ficar mesmo nos atuais 5,50, 5,60, ainda assim, via prêmio, via basis, os preços vão ter uma queda acentuada. Então, e quanto menos venda antecipada, mais pressão sobre o sistema de armazenagem e sobre o sistema portuário. Nós vamos ter o ano de 2025 muito diferente de 24 em termos de logística. 24 foi quebra de safra, redução de produção de milho, de soja, menos pressão nos portos, menos pressão nos fretes rodoviários, hidroviários, ferroviários, menos pressão na armazenagem. Tudo isso volta em 2025 se a safra brasileira for recorde. O Brasil tem histórico de safras recordes de grãos em anos de laninha. Afora as quebras que podem acontecer na parte sul do país, as médias do Brasil em anos de laninha são médias sempre de colheitas recordes. E isso tem que estar no radar de todos, porque uma safra grande no Brasil vai pesar sobre os preços. Kogo, eu vou te fazer a pergunta do Rafael, embora você já tenha falado bastante sobre isso, mas vamos falar com ele diretamente, que está em Goiás, na região de Rio Verde. Ele diz assim: boa tarde, Carlos Kogo, tudo bem? Nessa situação de seca no centro-oeste e de queimadas, podemos esperar um rally de alta nos preços da soja no mês ainda de setembro e outubro? Ele é agrônomo em Rio Verde, aliás, hoje é dia do agrônomo, parabéns para o Rafael. E ele diz assim: as previsões de chuvas
para setembro escaparam. No ano passado, nessa época, já tínhamos recebido 3 chuvas que somadas passavam de 100 milímetros. O quadro climático era muito diferente o ano passado, né, Kogo? Nesse início de safra, né? Era muito diferente. E a pergunta dele, primeiro, parabéns também, né, pela bela profissão aí, né, que é um orgulho nosso agro. Verdade. Sim, sim, de fato, os preços podem ainda em setembro e outubro aí, principalmente já são aqueles meses tradicionais de mercado climático, sim, e já o próprio atraso da implantação da safra já, de certa forma, sim, como eu disse, já está, sim, embutindo um prêmio de risco climático, quando se vê a cotação março na casa de 10,50, sim, já tem aí um plus sobre a cotação do primeiro vencimento, já em função desse estresse climático que nós estamos passando aqui no Brasil. Com certeza, isso está fazendo tônica dos fechamentos de bolsa lá, né? Hoje foi realização de lucro, final de semana, pós-relatório, normal, mas o preço não caiu mais hoje em função do clima negativo aqui no Brasil. E Kogo, quem ainda tem soja 23, 24 para comercializar também está se beneficiando com esse suporte que o clima adverso no Brasil está dando para Chicago para formar preços melhores aqui no Brasil, também para o restante da safra velha, né? Com certeza, com certeza. E também isso vale já, né, a dica de não há por que carregar essa soja para o próximo ano, né? Os prêmios começam a cair provavelmente a partir de novembro, dezembro. É uma curva natural dos prêmios, então o mais inteligente mesmo é começar a fazer essas vendas agora, porque os preços aqui no Brasil estão com quase um prêmio de quase $2 por bushel aí. Não é um prêmio desprezível, é muito bom e vale a pena já pensar numa estratégia de venda já, né? E diluir esses estoques aí em 2, 3, 4 lotes e vender até o final do ano. Não faz nenhum sentido agora levar essa soja para o próximo ano. Nenhum sentido. Certo. Bom, Kogo, para a gente finalizar, eu queria só comentar contigo essas altas que foram registradas no milho e no trigo. Elas foram também um suporte importante, principalmente o trigo que fechou com quase 3% de alta. Foi um suporte importante também para limitar essas baixas para a soja em Chicago? Sempre né? Os mercados de grão são cruzados, né? Principalmente no mercado de trigo e milho, né? São bens correlatos, então eles têm preços correlatos também. Quer dizer, um sempre sustenta o outro. Aliás, o milho está ganhando boa sustentação do trigo já há alguns meses, né? Porque o trigo já vem com esses estresses na safra da Europa, na safra da Rússia, safras menores. O trigo já vem ganhando algum suporte, ele vai sempre dando esse suporte. E até é bom a gente citar que o mercado de milho, o mercado futuro de milho, ele está convergindo para a média histórica de 10 anos, ao contrário da soja, né? Ele está com viés de leve alta gradual até o ano que vem, até o final do ano, e esses preços convergindo para a média de 4,49, né? Que já é um preço que no Brasil deixa também uma margem positiva para a segunda safra do ano que vem, né? Então, essa é uma boa notícia, que o milho parece que vai ter um bom desempenho de mercado no próximo ano aqui no Brasil. Bom, vamos acompanhar. Carlos Kogo, sempre, né, uma aula estar com você, muito bom, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco para fecharmos a semana com uma análise tão completa e orientações tão ricas para o nosso produtor que nos acompanha por aqui. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo, um ótimo final de semana para você e até a próxima. Até a próxima também, um bom final de semana para todos e para você. Obrigado. Um abraço, obrigada, Kogo, até mais. Bom, senhoras e senhores, aí o mestre Carlos Kogo trazendo uma análise muito completa de informações que marcaram a semana. Então, nós temos no radar essa condição climática no Brasil e esse atraso do início da nova safra, embora saibamos que a previsão de chuvas ali dependendo dos modelos, para o final de setembro, começo de outubro, temos essa sinalização importante e a possibilidade do início do plantio. Nessa sexta-feira nós já recebemos, inclusive, algumas imagens de lavouras, né, recém-germinadas ali da safra 2024-25, mas o produtor arriscando. Então, Paraná, Mato Grosso, com níveis de umidade no solo muito baixos, todo o cerrado brasileiro, partes do sul do país, então é esperar essas chuvas segundo a orientação dos meteorologistas, mas nessa espera os preços estão encontrando esse suporte. Nessa sexta-feira, de fato, o mercado recuou, mas teve essa sustentação, essa limitação das baixas por conta desse clima adverso no Brasil, esse comecinho de safra preocupando um pouco mais por conta do tempo muito quente e seco. Nós tivemos também altas muito fortes no milho, em especial no trigo, que está também refletindo uma situação de
escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Então, tudo isso vai se moldando para dar esse suporte ao mercado. E aqui para o Brasil, preços também ainda fortalecidos nesse encerramento de semana, preços que tiveram um suporte importante do dólar, né, do prêmio, melhor dizendo, mas também do dólar. Os prêmios, quando olhamos para os prêmios, né, mais curtos, a gente está falando de até quase $2 por bushel, então são prêmios consideráveis, como o Kogu apontou, né, não são prêmios dispensáveis, é preciso olhar para isso, fazer essas contas e entender, até porque só 20% da comercialização brasileira da safra 2024-25 está feita, é um número baixo para este período de quase início de plantio em relação a anos anteriores, o que também é bastante justificável por outro lado, também como explicou o Carlos Kogu, diante de preços que não são atrativos e de margens que são bastante ajustadas nesse momento para o produtor que está temendo também, diante desse clima adverso, colocar suas sementes no chão e fazer os seus negócios. Então faz bastante sentido os números que estão se desenhando nesse momento. Atenção e olho vivo, porque as coisas podem mudar, principalmente em função da questão climática e também das eleições nos Estados Unidos neste ano. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dos negócios dessa sexta-feira em Chicago. Números na tela para você acompanhar. O contrato novembro, $10,06 por bushel, 4,5 pontos de queda. O janeiro, $10,24, 4 pontos mais 75 de baixa. O março, $10,39, com 5 pontos de queda. Vamos ao milho agora. O milho que fecha em campo positivo, setembro, $3,90 por bushel, 4,5 pontos de alta. O dezembro, 7 pontos mais 25, $4,13. O março, $4,31 com 6 pontos e meio de alta. E o maio, $4,41, 6 pontos de ganho nesta sexta-feira. Para fechar, as cotações do trigo agora. O trigo fecha com as altas mais expressivas do dia. Dezembro, $5,94, 16 pontos mais 25. O março, $6,12, 14 pontos mais 75 de alta. E o maio, $6,22, com 14 pontos mais 25 de ganho também. No trigo, é importante só contextualizarmos que a Ucrânia acusa a Rússia de um ataque a um de seus navios graneleiros já abastecido com trigo que estava a caminho do Egito. Então, essa escalada das tensões ali na região do Mar Negro, ela deu espaço para que os preços subissem já desde ontem nessa escalada e somente nessa sexta-feira encerraram o dia com quase 3% de alta na Bolsa de Chicago, além das cotações terem subido também nas outras bolsas internacionais, nas europeias, enfim, na Bolsa do Kansas, né, nos Estados Unidos, em outras bolsas internacionais também. Vale a pena monitorar o mercado de trigo, entender como isso impacta para o Brasil e ao longo do dia nós vamos dando, né, mais detalhes. O fechamento do trigo já está no ar, disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com este boletim, concluindo a nossa programação desta sexta-feira. Segunda-feira estamos juntos novamente a partir das 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Eu espero vocês. Um ótimo final de semana. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.